Classificando testes neuropsicológicos. Time R. Esse teste, ele é de memória, só que ele abrange uma faixa etária de crianças menores para avaliação de pré-escolares. Então, ele fica em nono lugar. TDE. O TDE, ele é específico para a gente entender o desempenho escolar. Então, ele não é um teste que eu uso em todas as minhas avaliações neuropsicológicas. Se a criança ela não tem a demanda de dificuldades escolares, ele não é um teste que eu vou colocar na minha bateria. Então, eu deixo ele em 10º lugar. D2. O D2 é um teste que eu gosto bastante. Então, eu coloco ele em 6º lugar, porque ele tá na minha bateria básica de aplicação. Ele tem uma abrangência grande nas idades, ele serve também para pessoas adultas. E eu gosto muito porque ele dá a classificação tanto da precisão quanto da velocidade da atenção dividida. Wisconsin. Eu gosto bastante do Wisconsin. Ele fica aí em 4º lugar. Ele é um teste para a função executiva e eu gosto bastante porque a gente vê o quanto de fato a criança ela consegue, segurar a frustração quando ela ouve que o estímulo está errado. NEPSI. Adoro o NEPSI, gosto muito de todos os subtestes. Eu acho que a gente poderia sempre aplicar o NEPSI. Então ele fica em 5º lugar. Só que a questão é que o NEPSI, ele não tem a validação pelo SATEPSI. Então, ele não é considerado, um teste restrito ao uso do psicólogo. Ele precisa ser usado como uma tarefa complementar. FDT. FDT eu gosto, mas eu vou colocar ele em 8º lugar, porque nem sempre, as crianças conseguem compreender a noção ali da quantidade, como se fosse o dado, que eu brinco com elas. Quanto é esse número no dado? A gente precisa ter essa noção de jogar o número e visualizar. Então, como tem algumas crianças que contam com o dedo, e aí isso acaba invalidando a aplicação. TAVS. O TAVS, ele vai ficar em 7º lugar. Ele é um teste de atenção que muitos neuropsicólogos utilizam, porém, ele tem uma limitação de licenças, para que você coloque ele no seu computador. Ele não é aceito em todas as plataformas aí de computadores, Então, você precisa ter um computador com Windows e, dependendo da máquina que você tem, se ela não é muito boa, pode ter travamento ali na hora da aplicação e isso vai impactar no resultado do teste no final. RAVLT. O RAVLT, ele é um dos meus favoritos. Eu acho que ele é um teste genial, Então, ele vai ficar em 3º lugar. Vamos começar aí o top 3, Ele sempre tá na minha bateria, mesmo que a criança tenha um alcance de memória muito baixo de quantidade de palavras, mas eu gosto muito, assim, de entender a curva de aprendizagem da criança, o quanto de fato ela consegue aprender, através ali da entrada de informação auditiva. A gente consegue colocar o resultado num gráfico, então isso explica muita coisa pra família e eu adoro ele. Som R. O som R, ele é um teste que eu considero básico, Então, todo neuropsicólogo que atende pré-escolar ou que quer fazer avaliação específica ali para diagnósticos de autismo, precisa ter o som R. Ele é um teste considerado padrão ouro de inteligência, só que ele é uma inteligência não verbal, E a gente tem aí 2 versões de som R, tanto para crianças a partir de 2 anos e meio, a gente já consegue mensurar o QI, até 40 anos, então crianças maiores, adultos que não são verbais, a gente consegue avaliar e ter essa diferença de quociente intelectual do que é de raciocínio e do que é de execução, então por isso ele fica no meu 2º lugar. E nós temos, então, para finalizar, no 1º lugar, um teste que ele é amado por todos. Mas antes de eu falar o nome desse teste, eu preciso dizer para você que se você quer receber conteúdo de qualidade, entender mais sobre avaliação neuropsicológica, testes neuropsicológicos e a rotina clínica de uma neuropsicóloga, você precisa seguir meu perfil. Bom, vamos lá então falar do 1º lugar, que é o VISC, com toda certeza, O VISC, ele é um teste que eu falo, não existe uma neuropsicóloga ser neuropsicóloga se ela não tiver esse teste. Ele é usado para a gente entender um pouco mais dessa inteligência, do quociente
quociente intelectual, e ele é muito completo, são 15 subtestes que a gente aplica, e a gente consegue entender como é, né, o raciocínio verbal dessa criança, o quanto ela consegue ter de memória operacional, de organização perceptual e a velocidade do processamento de informações. E a gente consegue entender também quanto é a idade mental dessa criança de acordo com os resultados de cada subteste. Então ele é muito rico, ele é completo e não existe avaliação neuropsicológica para crianças de 6 anos até 16 anos e 11 meses que são verbais sem VISC, né? A gente não pode considerar porque ele é o principal.